Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro no programa Mitologia. Hoje, os nossos personagens são os povos eterianos, ou os provenientes do planeta Etéria. Engraçado, né, que nós falamos de Etéria, para quem viveu no final dos anos 80, 90, assim como eu, né, que eu cresci nessa página, nasci em 71, no final, quase que no final da década de 70, então eu cresci vendo She-Ra, né, de Etéria. Bom, mas brincadeiras à parte, vamos lá. Vamos à gênese de Etéria, né, ou a gênese etérica. Segundo as lendas mais antigas, Etéria nasceu da dança cósmica das luzes primordiais, entidades de energia pura que moldaram o planeta e deram origem às primeiras formas de vida. Os etéreos, descendentes diretos das luzes primordiais, emergem como os primeiros habitantes, seres de energia, senciente e em harmonia com o planeta. Então, os primeiros etéreos, né, os primeiros eterianos, são aqueles feitos de luzes, de energia, que são, como eu posso dizer, descendentes da luz primordial, né, daqueles que criaram, dos deuses, das divindades que criaram o planeta. Então, são seres de luz, são seres de pura energia. Depois vem o despertar draconianos, né? Em eras posteriores, muito depois, né, dos primeiros seres primordiais terem criado planetas e os seres de luz, né, ou de energia pura, subirem, né, os etéreos vir a habitar o planeta, os draconianos surgem. Uma raça de humanoides com linhagem dracônica surgem das profundezas das montanhas, trazendo consigo uma cultura de honra e poder. As primeiras cidades draconianas são construídas e um código de conduta rigoroso é estabelecido. Depois vem ascender os cilicianos. Estes povos, avançados no tempo, os cilicianos, impulsionados por sua busca incessante pelo conhecimento, desenvolvem tecnologias avançadas, transformando sua sociedade em um centro de inovação cibernética. Desses povos que vão conviver em Etéria, obviamente que em um dado momento sempre vai surgir, né, conflitos, assim como nós, os conflitos acabam surgindo, né? E aí vem as guerras etéricas. A expansão das diferentes raças leva a conflitos territoriais e ideológicos. As guerras etéricas eclodem, marcando um período de violência e instabilidade. Alianças são formadas e desfeitas, e o elo de Etéria permanece incerto. O grande cataclismo. Um evento cataclísmico causado por uma arma de destruição em massa ou por um fenômeno natural quase leva Etéria à ruína. Civilizações inteiras são perdidas e o planeta é deixado em ruínas. Guerra, tecnologia de guerra, ambições, ideologias que surgem para domínio. Não soa muito familiar isso para nós. Parece que lá como cá não mudou muito, né? Não muda. Mas aí vem o período da era de reconstrução. Passado toda essa tormenta, essa tempestade, entra no período de reconstrução. E o renascimento, né? Após o cataclismo, os sobreviventes das diferentes raças se unem para reconstruir Etéria. Novas cidades são erguidas e um período de cooperação e aprendizado se inicia. Durante a era de expansão, com a reconstrução concluída, Etéria volta a prosperar e suas raças exploram o espaço, buscando novos mundos e conhecimento.
A história de Etéria, então, entra em um estado constante de mudança, com novas tecnologias, conflitos e descobertas. Bom, nós precisamos entender que quando nós falamos de guerras, conflitos armados, destruição de povos, de planeta, faz com que as pessoas sobreviventes entrem em uma profunda reflexão sobre o que acredita, o que te impulsionou aquilo, por que tais acontecimentos chegaram a esse extremo. E é necessário que essas coisas muitas das vezes aconteçam. É claro que eu espero que não chegue ao cataclisma de uma guerra que coloque o próprio planeta em destruição. Nós tivemos duas grandes guerras aqui no nosso planeta, na nossa sociedade, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, e precisamos tirar destas duas grandes guerras algum tipo de conhecimento, algum tipo de aprendizado, algum tipo de coeficiente para não deixar que essas coisas voltem a acontecer. Nós estamos no século XXI, mas ainda somos assombrados por ideologias nazistas, fascistas, de um totalitarismo que não existe. Não existe. E esse totalitarismo que tentam colocar sobre as pessoas, uma hora gera rancor, raiva, ódio, e tudo isso desencadeia novamente em guerra. Somos nós que sofremos isso. O exemplo dos povos que nós estamos falando hoje é justamente sobre isso. Deixar que a ignorância, a estupidez, pela pura estupidez, governe o meu coração, o teu coração, a nossa mente. Somos nós mesmos que acabamos pagando a conta por deixar que situações como essa sobrevivam e evoluam ao ponto de virar uma tormenta. Quanto lendas e mitos, o mito dos deuses etéreos, né? As lendas etéreas narram as histórias dos deuses que moldaram o planeta, seres de poder inimagináveis que ainda influenciam o destino de Etéria. E as profecias dos heróis? Uma profecia antiga prevê o surgimento de um herói que unirá as raças de Etéria e trará paz ao planeta. Os contos dos dragões ancestrais. Os draconianos contam histórias de dragões ancestrais, seres de poder imenso que guardam segredos antigos e protegem Etéria de ameaças externas. Podemos entender que na história destes povos, independente dos seus conflitos pessoais, eles têm um elo único que é a proteção do próprio planeta. Por que a proteção do próprio planeta? Se Etéria for destruída, acabou o povo. Acabou os draconianos, acabou os seres de luz, acabou os povos de biotecnologia, né, de cibernética. Acabou, não tem. É igual nós, moramos neste planeta. Se nós não nos entendermos como povo, como cooperadores deste planeta e levar ele à ruína e ele explodir, acabou. Você vai para onde? Existe vida em Marte? Não. Existe vida? Podemos viver em Marte? Não. Podemos viver na Lua? Não. Podemos viver, sei lá. Não dá. Não existe nenhum planeta no sistema solar ainda habitável semelhante ao nosso. Portanto, é esse planeta e esse mesmo. Então, nós começamos a compreender a necessidade de nos entendermos como pessoas, como raça única. O que é raça única? Todos nós dependemos do ar, da chuva, do sol, das plantações, para sobreviver, para existir como espécie humana e sobreviver. Então não dá para poder chegar e falar assim, olha, vamos ver o que dá, vamos acumular, vamos explorar, vamos destruir, porque o lucro é a potência. Não é a potência é a sua sobrevivência, é a minha sobrevivência, é a nossa sobrevivência. Sobrevivência de plantas, de animais e do próprio ser humano. Nós vemos dentro de... Quando fala-se, né, quando nós estudávamos na sociedade, na escola, que nós vivíamos sobre uma cadeia alimentar, quando nós falamos de uma cadeia alimentar, nós estamos falando de uma estrutura de vida, em que o ser humano está no topo porque ele é um ser consciente, ele pensa, ele consegue produzir, ele consegue evoluir enquanto raça, enquanto animal pensante. E diferente dos outros animais e plantas que têm uma inteligência que vai até um certo ponto, o ser humano não tem um certo ponto.
ele está sempre em evolução. Então é isso que nos torna diferentes de todos os seres viventes, é a capacidade de estarmos em constante evolução. E essa evolução faz com que tecnologias sejam desenvolvidas, que modos de produção sejam desenvolvidos, técnicas de construção, de plantio, de colheita, saber colher na primavera, outono, inverno ou verão, sempre está produzindo para abastecer a humanidade. Então tudo isso é fato do quê? Que nós podemos pensar e saber utilizar, mexer na genética das sementes para que elas sejam resistentes a climas rigorosos e continuem produzindo o que é necessário para a alimentação humana. E, de outro lado, pensamos na biotecnologia, na ciência da medicina, na ciência de construção de novos meios de produção de casas, de moradia, que sejam sustentáveis, que não depredem o planeta, que não faça mais poluição. Pensamos em desenvolvimento tecnológico de frente para quê? Para a nossa vida, para a nossa subsistência, para o nosso bem-estar de existir. Embora ainda estejamos um pouco longe disso, está muito mais próximo da barbárie, da destruição em massa, do que uma construção de um mundo harmônico. Por quê? Enquanto houver divisão, enquanto houver o fantasma da divisão ideológica, seja ela qual for, aí pode ser política, religiosa, cor de pele, de raça, de etnia, de crenças religiosas modernas e antiquíssimas, se tudo isso for motivação para haver ruptura, divisão, nós estamos fadados a nos levarmos à extinção. A nos levarmos à extinção. Quando que, na verdade, nós temos que fazer o efeito contrário. O que nos une? O que nos une? Beleza, mantivemos, vamos alimentá-las, vamos aprimorá-las cada vez mais. E o que nos separa? Vamos botar no esquecimento? Vamos priorizar mais a nossa vida, priorizar mais a nossa existência como raça humana e menos como ser individual? Porque como ser individual você tem muito pouco poder como ser individual. O que você pode fazer como ser individual? Mas enquanto ser coletivo, o seu individualismo ele aumenta exponencialmente. Por quê? Porque são pessoas que estão dando as mãos uns aos outros e produzir, ir à frente, fazer mudanças, fazer e acontecer. E à medida que os séculos vão avançando, mais e mais nós estamos observando que sozinho pouco ou nada podemos fazer. É essa junção de nos dar as mãos, de sermos solidários uns com os outros, de ajudar uns aos outros, que faz com que a nossa vida tenha cor, tenha brilho, tenha musicalidade. E quando você chegar na etapa, nos finais da sua vida, né, nessa jornada final que todos nós chegamos, você faz uma retrospectiva da sua vida e você fala: eu fui uma pessoa importante. Por quê? Porque eu fiz diferença no mundo, na sociedade, e fiz ela melhor. O meu trabalho, a minha luta, fez com que o mundo tornasse melhor. Não somente para mim, para os que vierem depois. Porque se o mundo é melhor, estamos afastando o fantasma da extinção. Então cabe a cada um de nós pensarmos o que nós estamos fazendo para tornar este mundo um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais harmônico. Para você, para mim e para todas as espécies de vida. E aí, quando eu falo todas as espécies de vida, é animais, plantas e você e eu, que também somos um ser vivo. Fica para nós a história de hoje como exemplo do que pode acontecer de bom e de mal quando nós não somos protagonistas de nossa história no tempo e no tempo, na história, no momento. Você está vivo, me vendo e me ouvindo? Você é protagonista neste tempo, neste momento, nesta hora. Façamos a diferença. Um bom final de semana a todos. Nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos. Um abraço a todos.